funciona o processo de cidadania na prática, antes, durante e depois. Tchau, eu sou a Mica Parente, eu ajudo descendentes de italianos a reconhecerem a sua cidadania no conforto da sua casa. E hoje eu vou falar para vocês sobre o processo de reconhecimento via judicial. Esse processo ele é feito por procuração. Você não precisa sair da sua casa, vir para a Itália, porque ele é feito todo à distância. Isso mesmo. Então eu vou te contar o antes, o durante e o depois. Antes de tudo, primeira etapa, documentos. Que documentos você tem que comprovem a sua ascendência italiana? Isso mesmo, esse documento ele é necessário para que você possa reconhecer a sua cidadania italiana. É o extrato di nascita do italiano, que é o local que ele nasceu. Seja de batismo, seja civil, a certidão de nascimento é obrigatória. Se você não tem essa certidão e você precisa de uma ajuda, nós podemos te auxiliar. Nós temos pesquisadores que trabalham conosco, que fazem as pesquisas desses documentos para encontrar suas origens italianas. Ok, documentos, Mica, qual outra certidão eu preciso? Você precisa da certidão de casamento do italiano. O italiano não foi casado? Ok, vamos avaliar quais documentos a gente tem, como que está a certidão do filho. Tudo isso faz parte também do nosso trabalho. Mas falando em documentos, vamos lá, certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito do italiano. O óbito não é um documento obrigatório, tá? Ele não está na lei, ele não prevê obrigatoriedade. Porém, em alguns casos ele é solicitado. Aqui na nossa assessoria a gente pede quando o cliente já tem, porque em algumas situações a gente utiliza. Certidão de nascimento, casamento e o óbito do italiano. Dos demais, filho do italiano, nascimento e casamento, neto do italiano, nascimento e casamento, até chegar em você. Isso mesmo, você precisa da documentação do italiano até chegar em você em linha reta. Certidões de nascimento e certidões de casamento. Essas certidões, elas têm que ter o formato correto, que são certidões de inteiro teor. Isso mesmo, anota aí, inteiro teor. Por quê? Porque ela é um conteúdo integral de todas as informações daquela certidão. Então essa é a certidão que nós utilizamos para o reconhecimento da cidadania italiana. Mica, eu já tenho todas as certidões, mas elas têm erros. O que eu faço? Não tenho mais direito de reconhecer? Todos os erros, eles podem ser ajustados dependendo da situação. Primeiro, ou via cartório ou via judicial. O erro do documento, ele não te impede de ser reconhecido, mas ele tem que ser avaliado e você precisa entender se aquele erro ele vai fazer diferença nessa clareza dessa transmissão ou não, porque ele não pode ser um impeditivo para o seu reconhecimento. Por isso que nós fazemos uma análise documental. Essa análise, ela é exatamente para que o cliente ele entenda quais são os erros, o que eu preciso corrigir, tem necessidade de corrigir. Isso tudo, gente, é o antes, porque não tem como você entrar com um processo de cidadania sem você nem saber como é que está a documentação, ok? Finalizou a etapa do documento, Mica, a gente corrigiu, deu tudo certo, corrigimos os erros ou não tem erros necessários para corrigir. Era um abrasileiramento que não influencia. Às vezes o Giovanni, ele se tornou Giuseppe? Não. Oh Deus, vai ter que cortar. José, né? José? Giovanni? José se transformou em Giuseppe. Não, é o... Giovanni. Giovanni? João Giovanni. Você consegue cortar, Pedro? Sim. Vamos lá. Em alguns documentos podem conter erros de abrasileiramento. Sabe aquele Luigi que se transformou Luiz
e você fala, será que passa? Será que não passa? Isso você precisa avaliar, né? Quem é o profissional que vai te atender, ele vai te orientar. Nós orientamos os nossos clientes baseando no processo que ele vai fazer. Tudo certo, documento retificado, procurações feitas. Quais são os próximos passos? Além da fila consular, que se o seu processo for uma linhagem administrativa, você precisa se inscrever obrigatoriamente no consulado que faz parte da jurisdição do estado que você mora. Então isso é algo que também a nossa assessoria faz, te auxiliar, te mostrar como é que você tem que seguir esses passos. Inscrever você nessa fila consular para que você tenha provas, para que quando você for ajuizar essa ação aqui na Itália, você comprove que você estava inscrito. A ação judicial ela também pode ser quando você tem uma linhagem materna. Mica, eu não posso me recorrer ao consulado, eu não posso ir para a Itália reconhecer minha cidadania italiana, porque eu tenho uma linhagem materna. Eu vou explicar depois em outro vídeo para vocês quais são as diferenças do processo materno ou paterno. Qual que é a diferença do judicial quando eu descendo de uma mulher? Porque o judicial que você fala materno não é aquele que você descende da sua mãe. Tem uma regra na lei e isso num outro vídeo eu vou te explicar melhor. Voltando para a documentação, finalizamos a parte dos documentos, nós retificamos, ok? Ou não retificamos porque a documentação está ok. Qual é a próxima etapa, Mica? A próxima etapa é traduzir e apostilar essas certidões. Esses documentos brasileiros, para eles terem validade aqui na Itália, eles precisam estar apostilados. O que é apostilamento? Apostilamento de Haia é um acordo que os países fizeram para legalizar os documentos. Vou ser bem prática com você. Para o documento brasileiro ele ter validade aqui na Itália, ele precisa estar apostilado, ele precisa ter esse selo, esse apostille, indicando que aquele documento ele tem uma origem brasileira. A mesma coisa, o documento italiano, para ele ter validade no Brasil, ele precisa estar apostilado, ok? Finalizou o apostilamento que é feito nos cartórios, nós passamos para a tradução. A tradução juramentada, ela não é feita por qualquer pessoa. Tem que ser um tradutor juramentado e esse tradutor ele tem que ter uma licença para fazer aquele trabalho, porque ele tem fé pública. Então, o tradutor, ele tem que ser um tradutor público, porque aquele documento que ele traduzir quer dizer que realmente é um documento que ele se torna público. Finalizou essa etapa, ufa, Mica, trabalhamos, juntamos os documentos, mandamos traduzir, mandamos apostilar, tá tudo certo, documentos vindo para a Itália, nós vamos fazer o seu processo, montar a petição, ajuizar a ação no tribunal da região que nasceu o italiano que você descende. Muitas pessoas acham que é na comune, não é na comune. A comune é uma prefeitura. Ela serve como um cartório também. Então, a comune não julga processo. O processo ele é feito no tribunal aonde nasceu o italiano, naquela região. Não são todos os tribunais. Então, vou te dar um exemplo. Padova tem um tribunal naquela região. Só que o tribunal que atende reconhecimento de cidadania na região do Vêneto é Veneza. Então, se o seu antenato é de Padova, o seu processo vai ser julgado em Veneza. Aquele tribunal tem vários juízes. Gente, isso é algo que não dá para você controlar, né? Porque o juiz é uma escolha aleatória, você não escolhe ele, nem ele te escolhe. Mas se você pegar um juiz que tem uma agenda mais legal, você consegue uma audiência com um prazo mais curto. Depois da descentralização, tiraram todo o poder de Roma e colocaram nesses tribunais distribuídos pela Itália. O que eles fizeram? Esses tribunais começaram a se organizar para poder receber esses processos de cidadania italiana. Os prazos melhoraram muito em comparação com o que nós já estávamos acostumados em Roma, prazo de 2, 3 anos para processo. Mica, agora falaram que são meses.
vai depender do juiz. Eu já tive processos de 3 meses, de 4, de 6, mas eu também já tive processos de 2 anos, 2 anos e 2 meses. A média dos processos judiciais hoje está em torno de 1 ano e meio. Isso vai depender do juiz, né? Eu tenho processos de 4, 5, 6 meses, mas também tem no mesmo tribunal processo de 1 ano. Então não tem um prazo exato. Quem determina esse prazo é o juiz e é somente ele que vai olhar lá a agenda dele e que vai marcar a sua tão esperada audiência. Durante o processo, Mica, aconteceu a audiência. Eu preciso ir para a Itália? Não, você não precisa vir para a Itália. Esse processo ele é todo feito por procuração. Você fica em casa trabalhando, tocando a sua vida, enquanto o processo ele é feito aqui na Itália. A vantagem também é que através de um aplicativo do governo, você consegue acompanhar. Então não é um processo às escuras que você fala, nossa, mas como é que está a tramitação desse processo? Você, através do seu celular, consegue acompanhar todas as etapas desse processo, porque esse processo ele vai aparecer quando agendou a audiência, quando o juiz deu a sentença, você vai ter acesso a esse aplicativo através do número do seu processo. Ok, vamos lá no dia da audiência, o juiz analisou os documentos, tudo certo. Ele pode dar naquele dia a sentença ou não. Tá? Ele pode demorar uns dias, ele pode entrar em reserva. O que é entrar em reserva? É quando ele pede um prazo para dar a decisão final. O juiz entrou em reserva, ficou 1 mês sem falar nada, de repente ele vai lá e dá a sentença positiva. Ótimo! E agora? Já posso fazer meu passaporte? Espera! Espera que você vai fazer o seu passaporte, mas existem trâmites processuais que devem ser seguidos. Um desses trâmites processuais é aguardar 30 dias para que esse processo ele não tenha nenhum tipo de apelo. Então, o seu advogado ele vai comunicar o Ministério dele Interno e vai falar, olha, fulano aqui, nós temos uma sentença positiva, vocês têm alguma coisa contra? Eles têm 30 dias após essa comunicação para se posicionar. Somos a favor, não temos nada contra, ok. Eles não têm nenhum tipo de apelo contra aquela decisão, o processo transitou em julgado. E vocês são realmente reconhecidos italianos. Não tem nada mais que possa mudar isso. Você é já italiano, a única coisa que você precisa agora é respirar, ter um pouquinho de paciência, porque nós vamos seguir os passos burocráticos, que é pegar esse trânsito em julgado que o tribunal precisa emitir, que não tem um prazo exato para o tribunal emitir, não existe prazo exato para o tribunal emitir o trânsito em julgado. Isso eu falo para você porque se alguém falar o contrário, não é verdade. Trânsito em julgado é feito pelo tribunal. Eles vão emitir o trânsito em julgado? Ok, você vai pegar esse papelzinho, o advogado que você contratou, a nossa assessoria, vai pegar o trânsito em julgado, vai pegar a sentença e vão levar lá no comune que nasceu o seu antenato italiano. O seu Giuseppe, o seu Luigi, o seu Rossi, qualquer italiano que você descenda naquela comune, aquele oficial do Stato Civile vai fazer as transcrições das certidões. Sabe o que ele vai pegar? A sentença, o trânsito em julgado, vai verificar realmente o documento tá ok e as suas certidões brasileiras de nascimento e casamento e vai transcrever para os livros de registro na Itália. Após isso, você pode agora fazer o seu AIRE. O que é o AIRE, Mica? Ainda tem mais essa etapa? Mais essa etapa. Você não reside na Itália. Você lembra que o seu processo é feito à distância? Todo italiano, ele precisa ter um local de residência. Isso é o sistema italiano que funciona assim. Então, se você nasceu italiano e mora na Itália, você tem que ter uma residência fixa e você tem que comunicar ao governo essa residência. O AIRE é como se fosse o cartório online da sua vida, fora da Itália.
É lá que vai estar a sua ficha na gráfica, é lá que você vai fazer atualização do seu endereço. É através desse AIRE, que é feito através de um portal online, tá? Um cadastro online, não é nem um bicho de 7 cabeças, mas ele precisa ser feito. Depois que você finaliza esse AIRE, você sim aí tem acesso a entrar no sistema do consulado, ver a modalidade que eles estão agendando os passaportes e fazer o agendamento do seu passaporte. Então a cidadania italiana, ela tem um começo, um meio e uma finalização, porque você tem etapas a seguir. Então o processo judicial, além de toda essa vantagem da comodidade da sua casa, ele tem uma vantagem que você não precisa fazer ele sozinho. Você pode chamar primos, tios, mãe, pai para fazer junto com você. Aqui na nossa assessoria, nós fazemos processo com até 10 adultos. Então, 10 pessoas dividindo custos de documentos, dividindo custos de processo, honorários. Gente, fica muito mais econômico do que muitas vezes você fazer um processo sozinho ou esperar, como o estado de São Paulo, que há pouco tempo estava com uma fila de espera de 14 anos. Então, o processo judicial, em uma média de 2 anos, você tem a sua cidadania reconhecida. Uma média, tá bom? Pode ser antes, pode ser um pouquinho depois, mas é uma média desse prazo. Você reconhece a sua cidadania estando no país que você mora. A gente fala Brasil, mas eu atendo pessoas do mundo inteiro. Se você quer reconhecer a sua cidadania italiana, clica aqui nesse link aqui da descrição que você vai entrar em contato com a nossa equipe e nós vamos te auxiliar nesse tão sonhado projeto de reconhecer a sua cidadania italiana. Olha, ativa as notificações, não esquece de seguir a gente aqui no nosso canal. Tchau!